No vídeo anterior eu expliquei aqui uma forma muito simples de apresentação dos dados utilizando então as tabelas do HTML. Criámos aqui um sistema para gerar ou para guardar dentro de uma coleção um conjunto de clientes e depois vamos ver como é que o Bootstrap pode melhorar o aspecto visual da nossa tabela. Mas tive o cuidado de referenciar que, apesar de nós conseguirmos apresentar os nossos dados numa tabela e utilizar inclusive o Bootstrap para melhorar o seu aspecto visual, há um conjunto de funcionalidades que nós não conseguimos obter com o Bootstrap. Então neste vídeo vou-vos mostrar aqui como nós podemos facilmente incorporar uma biblioteca externa chamada datatables.net e que com 3 ou 4 linhas de código nos vai permitir de imediato colocar um conjunto de funcionalidades na nossa tabela que nós não iríamos desenvolver com imensa facilidade. Bom, para isso eu fiz aqui um acrescento substancial ao número de registros, criando um sistema aleatório para gerar os meus clientes. Basicamente eu vou explicar aqui, embora não seja o grande objetivo deste vídeo, explicar o que é que está aqui, eu vou muito rapidamente explicar o que é que eu fiz aqui. Eu quis criar um sistema para criar uma coleção de clientes, onde eu posso dizer aqui quantos clientes é que eu quero criar, podem ser 10, podem ser 1000, podem ser 10.000, 1 milhão, não interessa. Eu vou agora criar apenas 10, e o que é que vai acontecer? Eu defini aqui uma coleção de domínios de e-mail, defini aqui uma coleção de países para poder atribuir a cada cliente uma origem. Obviamente que ela vai ser sorteada, esta também vai ser sorteada, e depois temos aqui os dados, começa por ser uma coleção vazia, e vai haver aqui um ciclo que vai ser igual ao número de clientes que eu aqui defini. E, portanto, consoante o número de clientes, consoante as vezes que este ciclo vai ser repetido. Dentro de cada volta do ciclo é criado um novo cliente que vai ter 4 propriedades. Um nome, um telemóvel ou um celular, um e-mail, cujo endereço vai ser cliente underscore e o número desse cliente, e seguido depois do domínio que é sorteado daquela coleção dos domínios. O mesmo acontece com a nacionalidade, que é sorteada do conjunto de países, ok? Não interessa muito agora estar a explicar aqui exatamente o que é que eu fiz aqui, ok? Serve apenas isto para dizer que o e-mail é sorteado, vai ter sempre cliente underscore 1, ou 2, ou 3, etc. E depois a seguir vai ter um @gmail.com, ou hotmail.com, ou mail.com, e poderíamos acrescentar aqui mais. Ele está preparado para poder gerar esses clientes todos. No final de criar o cliente, ele vai puxar, vai colocar na coleção dos dados, vai acrescentar um cliente. Então se eu colocar aqui 10 clientes, quando eu chegar aqui, e já tenho aqui também a minha tabela do exercício do vídeo anterior preparada, para receber uma tabela com 4 colunas, o nome do cliente, o e-mail, o telemóvel e a nacionalidade, e depois, quando faz o ciclo for each, também já apresenta os dados todos. Bom, se nós formos olhar aqui para a nossa tabela, ela pode ter muito bem este aspecto. Se eu agora, obviamente, refrescar, o que nós vamos ter é então o refrescamento de todo aquele sistema que faz a criação de uma nova coleção. E, portanto, nós temos aqui a simulação do que seria, por exemplo, um conjunto, uma lista de clientes proveniente da nossa base de dados. Bom, a questão que se coloca aqui é a seguinte. Nós temos aqui, então, 10 clientes. Obviamente começa no 0. Eu vou aqui alterar isto para não termos aqui muita confusão. Então vamos colocar aqui, começa no 1, enquanto for menor ou igual que o número de clientes, e neste caso eu defini que são 10, o que nós fazemos agora, se refrescarmos aqui, é que vamos ter, então, do 1 até ao 10. Ok? Não há dúvidas agora relativamente a isto tudo. O que acontece então é o seguinte, tudo isto é muito bonito se eu tiver um grupo muito curto de registros, mas se eu tiver, por exemplo, 200 clientes, o que é que vai acontecer? Bom, num sistema de uma página web, como vocês podem observar aqui, o scroll acabou por ficar enorme. E para além disso, eu não tenho aqui uma forma muito expedita de poder procurar se existe na tabela dos meus clientes uma pessoa com um determinado nome. Teria que colocar aqui um search, fazer uma pesquisa, fazer eventualmente uma pesquisa dentro de um array ou pedir novamente à base de dados que me fosse buscar apenas os clientes com aquele nome, ou com aquela morada, ou com aquela nacionalidade, ou com aquele e-mail, ou com aquele número de telemóvel. Bom, tudo isto é muito complexo de se fazer de raiz, embora seja possível, obviamente, e obviamente que houve alguém que pensou
em criar uma solução para isto. E existem várias, mas eu vou mostrar aquela que eu estou mais habituado a usar e que é relativamente simples e ao mesmo tempo bastante completa. Porquê? Porque se nós quisermos de facto personalizar a forma como essas tabelas são apresentadas, nós podemos fazê-lo até ao tutano, isto é, podemos alterar a linguagem, podemos alterar imensas coisas. Bom, vou-vos apresentar aqui muito rapidamente, embora já o tenha trazido ao meu canal do YouTube, o datatables.net, mas atenção na forma como vocês vão pesquisar, porque se vocês colocarem datatables.net, o sistema vai pensar que vocês estão a tentar entrar num site designado por www.datatables.net. Bom, a forma correta de vocês pesquisarem é colocar aqui um espaço, ok? E o primeiro resultado que vos vai aparecer é exatamente o datatables.net. Obviamente que se eu quisesse colocar datatables.net eu iria lá parar à mesma, mas muita atenção às vezes quando vocês têm estes sistemas que têm este nome, datatables.net, pode não significar que eles tenham um site exatamente com esse nome. Neste caso corresponde, e o que vocês têm aqui é uma apresentação muito rápida do que é este datatables.net. Como vocês podem observar aqui por esta tabela, que não é uma imagem, é mesmo uma tabela com dados fictícios, vocês já têm aqui um conjunto de funcionalidades que o Bootstrap ou as tabelas de HTML não nos oferecem. Nomeadamente, por exemplo, mostrar um conjunto de determinado número de linhas. Se eu colocar 25, ele vai me mostrar 25. Se eu colocar apenas 10, ele vai me colocar apenas 10. Tem aqui também um search. Por exemplo, nós temos aqui Bruno. Se eu escrever aqui Bruno, ele vai me mostrar apenas as linhas que contêm aquilo. Ele é um software engineer. Se eu selecionar aqui London e copiar e colar ali, ele vai mostrar apenas todas as linhas que dizem respeito a Londres. E, portanto, reparem que não há aqui nenhuma nova chamada à nossa coleção, ele vai simplesmente pegar em toda a tabela dos dados dos nossos clientes e depois vai criar todos os mecanismos de filtragem. Para além disso, tem já incorporado um sistema de paginação. Portanto, se eu agora aqui não tiver qualquer filtro, eu tenho aqui 57 registros no total, estou apenas a ver entre o 1 e o 10, porque eu escolhi ver 10 entradas. Se eu agora clicar aqui, vou ter então os registros seguintes e obviamente tenho aqui o Previous, o Next, etc. E poderíamos ter aqui muito mais coisas. Perguntar-me-ão, bom, mas então isto deve ser extraordinariamente complexo de incorporar dentro do nosso sistema. E errado. Porquê? Porque de facto nós temos aqui algumas instruções que não podemos seguir à linha por completo, mas basicamente nós precisamos de acrescentar ao nosso sistema um fecheiro de CSS, pode ser através de uma CDN, e um fecheiro de JavaScript, que também pode ser através de uma CDN. Já vou mostrar como. Não chega a chegar aqui, copiar isto que aqui está, não vai funcionar. Ok? Isto é, eventualmente vai funcionar se nós copiarmos tudo isto e acrescentarmos um HTTP, dois pontos e por aí fora. Iria funcionar? Provavelmente sim. Bom, mas nós vamos ver isto de uma forma muito mais interessante. Depois temos aqui aquilo que nós temos que chamar ou executar em termos de código. E isto que aqui está é JavaScript. Ou melhor, temos aqui jQuery. Mas nós podemos fazer isto de uma forma muito simples. Vocês já vão ver isto a funcionar. Depois temos aqui o terceiro passo, que é você, fazendo estas operações que aqui estão, vai ter uma tabela deste género. Bom, como é que eu posso incorporar, então, tudo isto na minha página de internet? À partida eu irei precisar do jQuery. Então, nós vamos fazer aqui, na secção do download, não é propriamente um download, mas sim um conjunto de opções que parece aqui extraordinariamente complexa, mas eu vou simplificar. E que é a seguinte. Em primeiro lugar, ele diz: escolha o estilo de framework que você quer usar para apresentar a sua tabela. Ora, nós podemos usar um estilo de CSS que vem nativo do datatables.net, mas podemos escolher, por exemplo, o Bootstrap 4. Então eu vou escolher aqui o Bootstrap 4 e ele vai apresentar um aspecto visual da tabela muito relacionado com o Bootstrap 4. De seguida temos ainda uma secção 2 que nos diz o seguinte: o que é que você quer selecionar para incorporar? E ele diz assim, olha, o Datatables requer o jQuery. Portanto, não selecione se você já o tiver incorporado dentro do seu projeto. Ora, neste caso concreto, eu não tenho aqui dentro do meu projeto. Aliás, vou inclusive aqui remover o link do Bootstrap. Eu não tenho rigorosamente nada a ser apresentado agora. E aqui na minha tabela, eu vou remover isto tudo para que ela fique sem classes de CSS. Não há cá nada. É uma tabela
normalíssima de HTML. Reparem no aspecto tão estranho que tem, mas é o aspecto que o HTML puro dá. Bom, o que acontece então aqui é o seguinte, eu posso dizer que eu quero o jQuery 3 temos aqui o Bootstrap 4, vamos também adicionar isto, porque é parte de JavaScript que vai ser inserida dentro do nosso sistema e obviamente vamos deixar também aqui o DataTables ativo, ok? Porque vai adicionar controlos à nossa tabela. E aqui embaixo, nas extensões, nós não vamos selecionar rigorosamente nada, mas como podem observar, há aqui muitas coisas, inclusive, se nós quisermos aprofundar muito mais, existe a possibilidade de nós podermos adicionar funcionalidades que permitem exportar a nossa tabela para fecheiros do Excel, para PDF, para fecheiros CSV, que permitem exportar inclusive para PDF, aqui utilizando o HTML5 Export, que permite fixar colunas, por exemplo, que permite transformar a nossa tabela de um modo responsivo, que tem scrollers, que tem multiple selects, etc. Bom, o que é que acontece depois de nós fazermos estas escolhas que aqui estão? Nós vamos aqui ao fundo e vamos encontrar aqui várias opções de podermos incorporar então as nossas escolhas dentro do nosso projeto. Uma delas é através da CDN e uma versão minificada e concatenada. O que é que isto significa na prática? Que se eu agora copiar este link que aqui está, ele vai incorporar tudo aquilo que eu necessito para poder usar o meu DataTables.net de acordo com as opções que eu aqui escolhi. E o mesmo acontece aqui com este script de JavaScript. Se eu quiser fazer o download para não estar dependente de uma CDN, eu posso clicar aqui e posso fazer o descarregamento aqui destes links, ok? E portanto, se eu descarregar aqui, vamos ver aqui, ok, eu faço aqui o download de files e ele vai-me descarregar este fecheiro datatables.min.js e o datatables.min.css. Muitas das vezes nós não queremos estar dependentes do funcionamento de uma CDN, então eu vou fazer o download destes dois fecheiros. Então reparem, eu vou fazer aqui o download, ele vai descarregar para aqui, vai trazer dentro de cada um deles, no caso do CSS, tudo misturado, as opções que eu coloquei aqui, ok? Estas opções, neste caso o Bootstrap 4, vem lá, e depois no JavaScript vem isto tudo incorporado, à partida. Vamos agora testar para ver se está tudo a funcionar corretamente. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou abrir aqui este fecheiro, reparem como ele traz já todas as informações necessárias, e eu vou fazer simplesmente isto, eu vou copiar tudo isto que aqui está, vamos fazer copiar, e vamos ao nosso projeto. Neste caso, o meu projeto está aqui em Laragon, www, e temos aqui o tabelas. Ora, para não ficar aqui toda aquela informação, eu vou criar aqui uma pasta, nova pasta, e vamos colocar aqui, por exemplo, o nome inc, de incluir. Vou entrar aqui e vou colar toda aquela informação que eu descarreguei a partir do site do datatables.net. E agora vou ver aqui o que é que ele me diz que eu tenho que incorporar. Bom, neste caso, eu tenho que incorporar isto que aqui está no topo aqui da minha página, neste caso aqui no head, mas muita atenção, porquê? Porque eu neste momento tenho aqui o inc, eu próprio alterei aqui esta história, eu poderia em vez do inc colocar DataTables, vamos facilitar aqui a vida ao sistema, porque senão eu posso colocar aqui simplesmente inc, ok? Eu coloco aqui o inc e fica logo automaticamente relacionado com aquela pasta, ou então eu poderia simplesmente copiar aqui o DataTables e alterar o nome daquela pasta que ali está. Eu vou colocar aqui inc, porque fica mais fácil assim. Bom, se eu agora regressar aqui novamente, eu tenho este bloco que é de JavaScript. E este bloco de JavaScript vai ser colocado no fundo da minha página antes de acabar aqui o body. Então eu vou colocar aqui esta incorporação, mais uma vez colocando aqui o inc. Bom, vamos aqui refrescar a nossa página e ver se há algum erro ou não. Para isso pressionamos o F12 para ir buscar as ferramentas do programador. Vamos aqui refrescar tudo e, como podem observar, aparentemente não há nenhum erro aqui na consola. Não há nada, há aqui alguns avisos, mas isto tem a ver com o facto das ferramentas do programador do Google Chrome fazer uma análise muito aprofundada das bibliotecas que incorporamos nas nossas páginas. Mas se eu agora for aqui a ver o código-fonte, eu vou ter a oportunidade de verificar que tenho aqui o fecheiro datatables.min.css, onde eu clico e tenho tudo aqui guardado, ok? E reparem que aqui no topo eu posso verificar que tenho
o que está aqui incluído, quais são as bibliotecas que estão aqui incluídas. Temos o Bootstrap 4, temos o jQuery e temos o DataTables, tudo aqui incluído, tudo misturado. Depois, se eu for aqui ao fundo, nós vamos ter aqui, obviamente, todos aqueles registros de clientes. Se eu for aqui ao JS, o que nós vamos ter aqui são o Bootstrap 4.4.1.1, o jQuery e o DataTables também. Okay? Portanto, temos aqui estas informações todas. Bom, o que é que falta agora então para conseguirmos ter este aspecto visual que o DataTables tem aqui, por exemplo, nesta tabela, ou pelo menos não com estes sinais que aqui estão, mas com estes elementos que aqui estão. Bom, nós temos que incorporar isto dentro do nosso código. Então eu vou copiar isto que aqui está, vou regressar aqui e depois de fazer a incorporação aqui do DataTables, eu vou criar aqui um script. Okay? Vamos fazer aqui script, vamos puxar aqui para trás e vamos colocar este código que aqui está, vamos copiá-lo e vamos colá-lo aqui dentro. Okay? Vamos aqui formatar isto, eu vou aqui colocar isto de uma forma um bocadinho mais interessante em termos organizacionais e o que nós vamos aqui ter a oportunidade de verificar é o seguinte. Nós temos aqui, quando o documento estiver preparado, executar uma função que é ir buscar uma tabela cujo ID seja MyTable e transformar numa DataTable. Ora, a nossa tabela não tem um ID chamado MyTable. Vamos lhe chamar aqui tabela. Então, como é que nós vamos definir isto agora? Muito simples. Bastará irmos aqui à nossa tabela, que começa aqui. Vamos aqui arranjar espaço para nós vermos claramente onde é que começa e termina a nossa tabela. E, portanto, a nossa tabela está toda aqui dentro. Ok? Toda aqui dentro. O que nós temos que fazer é simplesmente criar aqui um ID igual a tabela. E a partir do momento em que a tabela está identificada com um ID, quando este código for executado, todo o conteúdo desta minha tabela vai ser readaptado para as funcionalidades do DataTables.net. Vamos verificar se é isso que acontece. Eu vou aqui refrescar e reparem como mudou radicalmente de aspecto. Ok? Isto é, temos funcionalidades. Se calhar o aspecto visual ainda não está muito interessante, mas isso nós poderemos já tratar. Simplesmente fazendo o seguinte, vamos aqui tentar colocar um classe igual a table do Bootstrap. Recordam-se que no Bootstrap nós tínhamos table, vamos colocar ali. Se eu agora refrescar, reparem como o sistema já está modificado novamente. Relembro que o Bootstrap veio incorporado dentro daquelas opções todas que eu escolhi do DataTable.net. E reparem como eu agora já tenho aqui um Show Entries e quando eu olho aqui eu tenho os meus clientes e reparem nesta coisa estranhíssima. O cliente 1 depois passa para o 10, depois para o 100, depois para o 101. Porquê? Porque por defeito o sistema já vem definido para que as minhas colunas estejam ordenadas. Ou neste caso a ordenação seja a primeira coluna. Reparem que eu posso ordenar de forma decrescente, de forma ascendente. Ok? Posso ordenar pelo e-mail, pelo smartphone, ou pelo mobile, ou pelo celular, como lhe queiram chamar, ou até propriamente pela nacionalidade. E reparem que neste momento eu já tenho estas informações todas, que estou a mostrar apenas 10 registros de um total de 200. Temos aqui a paginação toda automaticamente feita. Ok? Nós podemos aqui circular e melhor que tudo. Por exemplo, se nós quisermos ver todos os nossos clientes de Portugal, eu vou escrever aqui por tu, e não preciso de escrever inclusive a Portugal até ao fim. Eu tenho aqui já toda a lista de clientes, a minha paginação completamente atualizada, e ele vai-me dizer aqui que me está a mostrar um de 10, porque são 10 registros que aqui estão, de um total de 42, filtrado a partir de um total de 200 clientes aqui. E está assim apresentado, eu peço desculpa pelo detalhe todo, mas é importante vocês perceberem como é que isto se incorpora. Está aqui apresentado então este DataTables.net. Vamos fazer aqui apenas uma única última coisa, que é aqui no classe colocar um thead dark. E reparem como eu estou a regressar àquelas opções do Bootstrap, mas incorporadas com as funcionalidades oferecidas pela existência do DataTables.net.